A gente tem total liberdade para analisar da maneira que vocês bem entenderem, mas eu estava na estrada ontem e não vi o jogo. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi uma parte do jogo do Atlético, voltando para cá, e o jogo do Cruzeiro praticamente não consegui, porque o sinal na estrada vem, volta e tal. Quando eu cheguei em casa é que eu fui tomar nota de tudo que aconteceu no Mineirão. E aí, notadamente, né, vai ver os melhores momentos. O segundo tempo o Cruzeiro produziu muito pouco e tal, mas o Cruzeiro produziu para ganhar até demais. Mas o que me incomoda, e eu vou dizer aqui, eu sempre destaquei que acho o Wilton Pereira Sampaio um péssimo árbitro. Para mim, dos piores do quadro de árbitros da CBF. E ele ostenta o escudo da FIFA. Esse cara é dono de uma empáfia impressionante. Ele não aceita que os jogadores conversem com ele. Dono de uma empáfia impressionante e de uma incapacidade técnica, de uma imperícia, de uma imprudência, sabe? Ontem ficou muito provado isso pra mim. E pra mim o Cruzeiro perdeu o jogo muito por participação dele. Porque o gol do Cruzeiro foi legal, não houve falta, ele foi no VAR, o VAR acabou induzindo. Nesse caso, o VAR não tentou jogar a boia pra ele se salvar, não. O VAR tirou a boia dele. Não, nem era pra ter chamado, né, Gaja? Nem era pra ter chamado. Nem era pra ter chamado. Exato. Né? O VAR não tinha que se meter nesse lance aí. Ele também estava perto do lance, ele viu que foi uma disputa de bola legal. Quem toca a bola é o Zé Rafael. O Matheus Pereira não toca a bola e não toca o jogador. E se toca o jogador, não é um lance de falta. Isso. Né? E aí ele vai lá, anula o gol. Se aquele gol ali acontece, a ordem natural das coisas era de um Santos se jogar um pouco mais para tentar empatar o jogo, né? Abrir mais espaço e aí... mas se a minha mãe tivesse bigode? Não, mas essa é a ordem natural das coisas. Não estou dizendo que aconteceria, né? Mas é a ordem natural. Aí ele anula um gol legal e depois o Cruzeiro acaba tomando a virada. Nós vamos analisar aqui os erros, né? Nas costas dos laterais, etc e tal. Mas o que me deixa pistola da vida é o VAR induzir e o cara ser induzido. O cara vai ao VAR, ele briga com a imagem, ele tem várias câmeras, ele mostra. O VAR induz o cara a dar aquilo ali. E outras situações, duas delas. Depois eu não falo mais. Não, você vai falar muito. O Neymar e o Romero disputaram duas bolas. No lance em que o Neymar salta sobre o Romero, o Neymar ainda dá meio que uma cutucada na costela. Não tem cartão. Mas um lance posterior, ele dá cartão no Romero. O Kaique, Romero terceiro dele, tá? Pra deixar bem claro. O Kaique disputa uma bola, acho que com o Guilherme. Ele toca a bola, o Guilherme dobra o joelho e cai, ele mete um cartão no Kaique. Então ele amarelou dois jogadores que estão fora do jogo contra o Mirassol. Foram três, né? Qual foi o outro? O Christian. Isso. O Christian também. Então ele amarela 3 jogadores do Cruzeiro. De uma lista de 5. Só que o lance do Christian eu não vi. Foi merecido? Não. Eu não vi. Pra mim, o Neymar dá um tapa pro Falta de lado e ele faz uma alavanca e o Neymar, né? Faz o que ele faz de melhor, teatro. Né? Teatro, porque jogar futebol nunca mais. Então ele anula um gol do Cruzeiro e ele tira 3 jogadores do Cruzeiro da sequência do campeonato. E aí vocês vêm me dizer, são erros de jogo. Não, erros porque ele é péssimo. Calma que não tem um na sua conta ainda não, hein? Não falo mais nada, então, não. Fala aí. Então é impossível, bom dia pra todo mundo. Eu acho que é impossível falar do jogo de ontem sem bater na tecla desse gol no lado do Cruzeiro. Valu, semana passada eu tava batendo um papo com você sobre arbitragem e a gente falou assim, cara, é ruim num contexto geral. Sexta-feira. Isso, vamos falar da arbitragem de um modo assim, ela é ruim em um contexto geral. Ela é ruim quem tá no gramado e ela é ruim também quem tá fora do gramado e trabalha com o VAR. E uma outra coisa que a gente debateu, Valu, foi o uso excessivo do slow para tentar achar um lanche. Gente, eu trabalho em televisão tem 21 anos, 22 anos. Beijo de mãe em super slow é agressão. Se o beijo da sua mãe for filmado em slow, ela toma um cartão vermelho. Então, gente, esse uso tem que ser com muito cuidado. Porque quando fica olhando o lance igual acontece, você vai tentar, mas são lances de jogo. Gente,
acabou o lance de disputa natural. Acabou. Ele acabou. O lance de disputa natural corporal do futebol, então ele acabou. Todo lance de disputa corporal natural vai se tornar pênalti, falta e tem que voltar todos os gols. Porque o gol de ontem, o lance do Matheus Pereira com o Zé Rafael é natural. Eu vou assistir 1 milhão de vezes. Hoje eu já assisti pela manhã, vou assistir durante os donos da bola, vou assistir depois, vou escutar vários comentaristas, vamos comentar e ninguém vai dar conta de me explicar que aquele lance em movimento natural, em velocidade natural, aquilo ali é falta. Então, não tem como hoje a gente debater, podem ficar nervosos aí. A gente vai falar, possivelmente a gente vai dar pincelada sobre alguns momentos ruins do Cruzeiro, sobre o que pode estar acontecendo. Enfim, a gente vai debater, mas eu acho que vai ser uma parte bem menor. Porque hoje é dia de bater mais uma vez na nossa gloriosa arbitragem do futebol brasileiro, Faluzão. E bom dia a todos. Tem um lance pra mim que alguém há de dizer assim, o Jardim até começa a sua coletiva falando do lance da anulação do gol não ser o lance capital pra ele no jogo, mas da mudança, da alternância dos critérios, né? Com relação à falta marcada, se foi marcada aquela falta do Matheus Pereira pra cima do Zé Rafael, o Wilton teria que ter marcado o pênalti no Kaique ou no Christian, dentro dos mesmos critérios de contato do lance em questão. Foram 2 lances, né, Valor? E eu fiquei, cara, eu fiquei tentando ver o pé do Matheus Pereira dando aquela bandinha, sabe? Dando a bandinha. Você tentou achar isso, né? Eu tentei. Você esforçou. Não, não é ironia, de fato, gente. Porque é muito absurda a imagem que eu vi, que todos... Né, todo mundo tá vendo. Eu tentei ver, sabe? Eu acho que o pé encosta, mas não é para aquele movimento de queda. Porque, lembrando mais uma vez, né? O futebol é um esporte de contato. E nem todo contato é faltoso. Então isso é importante ser lembrado. Eu juro que eu tentei com muita, assim... análise, eu tenho um lance salvo aqui no meu celular, de todas as formas eu tenho um lance salvo aqui no meu celular, e eu não consigo. E aí o Jardim fala do critério, né? E eu concordo com ele nessa. Se aquele tipo de contato foi falta no Zé Rafael, teria que ter sido marcado, e detalhe, tá para eu, Thiago Valu, não acho que existiu falta em nenhum dos lances em questão que eu tô colocando aqui. Eu tô tentando traçar um paralelo, coisa que não é possível, dentro do critério do mesmo árbitro. Mas se ele marcou em um, ele teria que marcar no outro. Agora, o lance capital do jogo, pra mim, acontece aos 7 minutos do segundo tempo. Aos 7 minutos e 18, eu anotei. O Romero faz a falta que você falou no Neymar, é amarelado. Correto. Eu acho que foi falta para amarelo, tá? Do Romero. O Christian faz uma falta de jogo no Neymar de frente, onde o Neymar balança, né? Faz o restinho de graça que lhe resta na carreira. Ele passa e o Christian cutuca e toma amarelo. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Matheus Pereira está carregando a bola no meio-campo. O camisa 17 do Santos, o paraguaio, o Cabaleiro, ele dá uma gravata no Matheus Pereira. Impede o Matheus Pereira de seguir. Meu amigo, você já tem cartão amarelo. Dentro do critério que o árbitro adotou, expulsão. É um amarelo. Amarelo com amarelo vermelho. A gente está falando de um Santos que ficaria aos 7 minutos do segundo tempo, perdendo por 1-0 e com um jogador a menos. Esse lance nem está sendo comentado, aliás. Parabéns às gerações de imagem, de transmissões. Está sendo cerceado de quem está assistindo o jogo de ter a opinião para ver um replay e falar assim, olha... Eu não achei nada. Olha, eu achei que foi. Alguns replays simplesmente estão desaparecendo. Então, para mim, Thiago Valu, o lance capital acontece aos 7 minutos e 18 da segunda etapa, quando o Cabaleiro, jogador paraguaio, o Matheus Pereira tá arrancando no meio-campo. É um lance, eu não sei, provavelmente não temos o replay desse lance, né? O jogador do Santos, ele vem e abraça, ele faz um X no pescoço do Matheus Pereira, que tenta progredir e não consegue. E o Wilton Pereira não faz nada. Então a gente está falando de um Santos perdendo por 1-0 com um jogador a menos aos 7 minutos. Depois eu falo a respeito do jogo.
A gente pode enumerar todos os erros aí do Wilton Pereira Sampaio, como fez o Valu, mas pra mim o lance capital é de fato do gol anulado do Caio Jorge. O jogo, o Santos tinha acabado de empatar a partida, 1-1. O Cruzeiro, poucos minutos depois, dois minutos, é na saída praticamente. o Cruzeiro volta a ficar à frente no marcador. E assim, ele anula um gol por uma falta, pra mim, inexistente. O contato é do jogo, ele existe. Ele sempre vai existir. Mas a gente tem no Brasil uma arbitragem muito ruim. Uma arbitragem muito fraca. E o Wilton Pereira Sampaio é só mais um exemplo do que a gente tem no nosso país. Não foi falta do Matheus Pereira pra cima do Zé Rafael. Era o segundo gol do Cruzeiro, o gol do Caio Jorge, e que, sinceramente, pra mim daria tranquilidade ao Cruzeiro. Pela situação que vive o Santos. O Santos é um time que luta contra o rebaixamento, tem encontrado dificuldades na atual temporada para vencer de fato suas partidas, e ali eu tinha plena convicção de que o gol não seria anulado. Quando ele foi chamado para falar para ver o lance no VAR, eu fiquei absolutamente incomodado, porque aquilo ali não existe, cara. Aquilo não existe. É inacreditável, é vergonhoso o que fizeram com o Cruzeiro ontem. Prejudica o campeonato, prejudica a campanha do Cruzeiro. Nós estamos falando de um Cruzeiro que hoje teria 40 pontos e estaria na cola do Flamengo para buscar essa liderança do Campeonato Brasileiro. E agora tiram 3 pontos do Cruzeiro. Por que tiram 3 pontos do Cruzeiro? Porque ali eu não consigo acreditar que o Santos teria poder de reação para empatar o jogo. E ali, com 1-1, é diferente. Então, ontem, o responsável por decidir a partida foi o senhor Wilton Pereira Sampaio. O Cruzeiro foi totalmente prejudicado ontem no Mineirão. Não foi falta. Não foi falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. É complicado, viu? Muito complicado. A gente vai ficar possivelmente o programa de hoje e o programa da TV falando a respeito de arbitragem mais uma vez, Thiago. Porque a arbitragem brasileira e o VAR, cara, vamos... VAR é importante pra caramba. Eu sou muito a favor do VAR, diferente do Brunão, que não gosta de VAR de maneira nenhuma. Acho que o VAR atrapalha. Eu acho que a ferramenta, ela é muito boa. Eu acho que quem tá atrapalhando o VAR é quem tá no movimento. Quem tá fazendo isso aqui, ó. Porque é um movimento mais ou menos desse mesmo, né? Eu fico fazendo isso aqui porque é um movimento de voltar de um pouquinho pra frente, que é utilizado no analógico para pegar e fazer os movimentos dentro lá da casinha do VAR. Mas, cara, é impressionante a pouca qualidade e a pouca tranquilidade que o VAR brasileiro passa. Gente, não estamos só... Ó, lembrando, uma frase que o HG fala muito. A banca... Como que é, HG? Paga e recebe. Recebe. A banca paga e a banca recebe. O torcedor que hoje está rindo, tá falando assim, é choradeira. Tá cornetando. Roubado é mais gostoso. Tem uns que falam desse jeito. A banca paga e a banca recebe. Uma hora vai ser com o seu. E isso dói. Isso prejudica. Temos que pegar e bater nessa tecla para que isso termine. Que o VAR seja de qualidade. Entregue realmente entendimento e seja claro com suas decisões. Tá terrível. HG, pode falar depois. Não, o que eu ia dizer é que nós pontuamos aqui alguns lances, né? Essa da disputa de bola do Neymar com o Romero me incomodou muito, porque foram duas faltas muito parecidas. A do Neymar, inclusive, o Neymar, quando vai saltar, repito, ele meio que ele tenta pisar na costela do Romero, mas é algo muito rápido e tal, mas deu pra notar que ele não tinha motivo pra esticar a perna e tentar pisar no Romero. E aí o árbitro não dá nada, né? Aí depois ele dá o cartão pro Romero, tudo bem, era lance pra cartão, tá, mas aí não tem critério. Né? Aí tem o lance do Christian, aí tem o lance do próprio Kaique, que o Kaique vai na bola e dá cartão. Então ele tirou 3 jogadores do Cruzeiro do próximo jogo. Ah não, mas ele não pode ser responsável por ele. Não tô dizendo, é critério, porra. É o critério que ele não tem. E no gol que ele anulou, se o árbitro tem alguma dúvida, justifica o VAR tirar a dúvida do árbitro.
Mas ali o árbitro viu que ele não deu, não teve nada. Ô, Gajé, você O escutou VAR o foi lá áudio? e induziu, ouviu o áudio. Muito triste Um negócio nojento. não. Um negócio nojento. O Léo Jardim falou da arbitragem também. E aí, desculpa, podem falar que é choro e etc. E tal. Não é choro. A arbitragem ontem, mais uma vez, do seu Wilton Pereira Sampaio, que eu acho dos piores quadros da arbitragem do Brasil. Né? Não quer dizer que o que eu acho bom seja muito bom, não, tá? Mas eu acho dos piores, porque ele gerencia uma empáfia nele dentro de campo, que os jogadores não podem chegar pra falar com ele, não. Ele meio que delimita uma linha imaginária que o jogador não pode atingir pra falar com ele. É uma figura intocável dentro de campo. E aí, além dos erros que ele comete ao longo da partida, ele anula um gol legal, cara. Peraí. Nós temos que ver com muita atenção essas atitudes do Wilton Pereira Sampaio, e o Cruzeiro tem que parar de ser o manso do Campeonato Brasileiro e estacionar um sujeito lá dentro da CBF, porque outros clubes demarcam território lá dentro. Então isso institucionalmente tem que acontecer. Pega o Pelaipe e fala, vai lá, Pelaipe, vai lá, estaciona lá dentro da CBF e tenta fazer alguma coisa. Porque isso ontem foi uma esculhambação vista no Mineirão. Ó, Gagê, só lembrar pro todo torcedor de Minas Gerais, que hoje o torcedor cruzeirense está reclamando do Wilton, com toda a razão, o torcedor atleticano já reclamou bastante dele em 2022. 2022 no Maracanã, ele deu um gol que só ele viu. Então ele já prejudicou o Atlético em uma Copa do Brasil, que deu um gol do Arrascaeta, que só ele viu esse gol. Então, tá vendo? O torcedor atleticano chorou lá em 2022 e hoje o torcedor do Cruzeiro chora também por causa da baixa qualidade de arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio. Bom, deixa eu ouvir o Léo Jardim, que também falou da arbitragem ontem depois do jogo. Fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Dualidade de critério. Critérios diferentes, né? Exatamente. Ficou claro isso durante o jogo. Né? Durante o jogo ficou muito claro. E o Jardim também falou sobre a situação do gol bem anulado, a segunda derrota do Cruzeiro em casa de virada, e explica a queda de rendimento também do Cruzeiro no segundo tempo. Bom, daqui a pouco o Daniel já tá buscando aqui, a gente vai ouvir essa sonora do Léo Jardim, com razão do Léo Jardim. Ó, HG, agora sim, beleza, a gente tratou da forma que eu acho que deveria a questão da arbitragem. O Cruzeiro, para mim, foi prejudicado, e principalmente nem no lance da anulação do gol. Falei aqui do lance do Cabaleiro aos 7 minutos. Mas o Cruzeiro novamente repetiu o filme do jogo contra o Ceará, tá? Para mim, o Cruzeiro repetiu o filme. Primeiro tempo absurdo do Cruzeiro. Melhor até do que o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Ceará. Sim, achei. Tá? O Kaique, extremamente intenso, empilhando chances de oportunidade de gols, aparecendo muito pelo lado esquerdo, enfim, o Brazão realmente sendo um destaque gigantesco, o Cruzeiro conseguindo o gol numa jogada de bola parada ensaiada, né? É um escanteio ensaiado, diferente até então do Jardim. E aí, o Cruzeiro volta, eu sei, o Cruzeiro estava exausto, foi a primeira vez na temporada, a primeira vez no comando técnico do Jardim que ele repetiu um time por 3 vezes. E a gente tem que lembrar, o Cruzeiro joga até quase sexta-feira para jogar no domingo. Ok. O segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro não precisaria de ter colocado o ritmo do primeiro em questão, porque afinal de contas não são máquinas, são jogadores. Mas faltou ao Cruzeiro, mais uma vez para mim, gastar o seu adversário no Mineirão. Aquela coisa, é um time que por tendência, não tô falando que isso é ruim, mas às vezes dependendo da circunstância e o nível de cansaço que você esteja, pega e quer atacar, pega e quer atacar, pega e quer atacar.
falta um pouco ainda mais de maturidade, de gastar essa bola nessa circunstância, reconhecer que o nível físico baixou. O Cruzeiro fica 15 minutos do segundo. O Santos é uma draga, o Santos é horrível. É horrível. Inclusive o resultado do Santos prejudica o campeonato, como disse um amigo meu, no sentido dos times que vão lutar. O Santos é lutar até o final do campeonato para não cair. Não existe outra luta pro Santos. E aí, até os 15 não acontece nada. O Fabrício falou ontem na transmissão, você não pode ficar torcendo pelo erro do adversário. Eu acho que o Cruzeiro ficou um pouco nessa, torcendo pelo erro do Santos. E aí, aos 16 minutos, vem uma bola cruzada do lado direito, onde teve espaço para essa bola entrar, e o William, repito, eu não vou colocar a responsabilidade só do William, porque é uma bola que atravessa o campo inteiro, o Kaique também permite que esse cruzamento, e a bola passa por toda a área. Pode ver, o Guilherme chega sozinho. E aí pronto. Aí o Cruzeiro já sai de uma zona. Aí o Cruzeiro volta a imprimir um ritmo mais forte. Pô, era mais relevante ter continuado imprimindo esse ritmo na marcação que fosse, para não dar brechas ao Santos. E aí não acontece, é um novo filme, e o Cruzeiro toma um gol novamente, onde ele está no ataque, o Matheus Henrique se precipita no cruzamento e o Brazão lança, o Guilherme faz um grande domínio e já acha o Cavaleiro, que não era para estar em campo. Aí é onde eu falo, né? Nos detalhes sim, que tá entendendo, você pensa. É isso. Mais prejudicial novamente. Estamos falando de jogador que era para ter sido expulso aos 7. E ele marca o gol decisivo. Ele marca o gol decisivo. Então, assim, já ponderamos bastante a questão da arbitragem, mas o Cruzeiro novamente deixa escorrer entre os dedos uma vitória onde ele foi melhor do que o seu adversário no primeiro tempo, construiu um gol e acaba tomando a virada, HG. Que assim que chama a atenção é o Cruzeiro perder pontos dentro de casa para dois times ruins. É que o jogo de ontem, eu entendo a colocação do Valu, mas qualquer coisa que eu faça de análise da partida, eu não consigo esquecer da arbitragem. O próprio Valu faz isso. Não acontece. O fechamento é decisivo, né? Do Cavaleiro deveria ter sido expulso. Então, o jogo de ontem, assim, eu não consigo tratar como um novo Ceará por causa dessa questão da arbitragem. Eu acho que ela foi diretamente relevante. Ela interferiu diretamente no resultado. Nós estamos falando de um lance que seria o gol do Cruzeiro, o jogo 2-1. Eu concordo com a questão do Cruzeiro ter sido menos intenso no segundo tempo, até sofrer o gol do Santos. E é nítido, 2 minutos depois o Cruzeiro acelera e faz o gol. Então, mas no quesito estratégia, a gente não pode passar pelo jogo do Ceará e também por condicionamento físico. Gente, para tudo. Só um minuto. Palmas para a humanidade aí. No celular do Elton Novaes foi achado. Parabéns, amigo. Você merece. Você merece. Parabéns. Quem achou, quem foi, vamos... A Cláudia, esposa do Elton, já mandou mensagem aqui e conseguiu aí, Elton. Pode ver que coisa não linda. Tô muito feliz por você. Coisa boa. Parabéns, humanidade. Obrigado. Lindinha, você também é uma heroína, viu? Essa luta, viu? Essa eu vou te contar, viu? Coisa linda. Te amo, Lindinha. Obrigado. Obrigado, equipe da Band. Equipe toda da Band aqui que pegou e quando eu fiz o meu chororô aqui no início do programa, me ajudou. Esse celular aqui é o do Valu. O Valu estava em contato com a minha esposa o tempo todo. E, cara, obrigado, Band. Obrigado, Lindinho. Obrigado, Valu e equipe Band. Amo vocês e amo a humanidade. Eu ainda acredito nas pessoas. Essa vai ser a melhor e única notícia boa desse programa, aliás, né? Eu acredito nas pessoas. Se o motorista do táxi, se foi ele que localizou e tal, entregou, eu acho interessante que a gente até fale dele aqui, o nome dele e tal. É importante a gente identificar. Aqui, ó, motorista, o condutor do veículo é o Luiz Gustavo Teixeira. Luiz Gustavo Teixeira, ó, meu muito obrigado, valeu demais. E eu depois vou fazer contato com você, porque eu tenho que te agradecer e te premiar por isso. Obrigado, velho, de verdade mesmo. Que notícia. Obrigado pela, beijo. Pela atenção de todos aí na demanda, porque eu sei o quanto traz transtorno. Perdeu o celular. Só continuar a minha discussão com o Thiago. Voltando aqui, eu tô tentando discutir com o Thiago, mas o Thiago hoje tá muito abatido. Tá mais abatido que eu que perdi o celular. O Thiago tava triste por mim. Thiago, o celular foi encontrado. Pode voltar a sorrir, pode brigar comigo. Não tem problema. Vamos voltar a discutir. Eu ainda passo pela questão física. Eu acho que a gente já discutiu a respeito dessa questão física. Eu vejo, o Cruzeiro ainda precisa de reforços. Isso é nítido. O Valu já falou que precisa acelerar. O Thiago já falou sobre esse ponto. E eu ainda percebo
que o Leonardo Jardim, ele segura o máximo que ele pode com os 11 de confiança que ele tem. Eu sei que o Cruzeiro luta para ter esses 15, esses 17, que é o objetivo, mas esses jogos, esses últimos 5 jogos do Cruzeiro, eu tenho visto que a corda, ela tem sido mais exigida na questão física. E eu acho que é um tema que a gente tem que discutir também, porque isso leva de encontro com a questão de reforços. 9 jogos em 28 dias. E você lembra, Valor, eu falei assim, pela estratégia do Cruzeiro, foi uma discussão que eu tive com você. Pela estratégia do Cruzeiro, vamos pensar o seguinte, Botafogo, CRB e Santos, gente, Botafogo e Santos é para ser líder do Campeonato Brasileiro. CRB é para se garantir nas quartas de final. O Leonardo Jardim fez a estratégia certa. Ele não poderia rodar o time. O objetivo do Cruzeiro era 6 pontos com Botafogo e Santos e classificação contra o CRB. Eu compreendo que ele não poderia rodar o time inicialmente, mas eu acho que o time está sentindo fisicamente mais cedo. É impressão minha. Já. Mas o elenco a gente já falou aqui, da questão de ter poucos jogadores para ele rodar. Ele já meio que... Não vou dizer que ele meteu uma letra, porque ele não foi letra, ele foi direto sobre a questão... Ele falou que o time está procurando jogadores que possam reforçar os corredores. Só que isso precisa ser uma coisa um pouco mais rápida, né? O Cruzeiro precisa agir um pouco mais... É o que eu falei, não era uma necessidade que se tornou urgência. Mas como assim, Valor? Por que se tornou urgência? Porque o tempo está passando e a janela vai fechar dia 2 de setembro. Só isso. Por isso eu falei há 2 semanas atrás, antes do jogo de ontem, a semana tem que acontecer nessa semana. E tem que acontecer não é porque eu quero que aconteça, não. Aproveitando esse ato dessa semana que existe só por conta da eliminação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Cara, a gente não sabe como é que esses reforços vão chegar fisicamente para se adaptar, porque não adianta, não é videogame, que você vai lá e transfere de um clube, ele já chega o cara pronto. Então, era uma necessidade ainda da primeira janela, pessoal. Vamos lembrar que o Wanderson é o último cara que chega, a gente fala assim, será que ele é o ponta que o Jardim queria? Então é uma necessidade que existe desde fevereiro. Não estamos falando de agora, por conta de derrotas contra Ceará e Santos, não. Já existe essa necessidade. Então essa necessidade foi se tornando ao longo do tempo, o elenco foi jogando de fevereiro para cá, foi se desgastando fisicamente, depois dessa maratona, sai de férias, volta após Copa do Mundo de Clubes, e agora realmente está ficando mais gritante a necessidade. Porque vamos lá, o torcedor fica bravo, ele usa o Marquinhos. Se ele não usasse o Marquinhos, tem gente que quer que seja utilizado o Gabigol no lugar do Wanderson. Ele falou disso ontem. Ele falou porque ninguém tem que concordar, tá? Ninguém tem que concordar. Não cumpre, gente, não cumpre. Ninguém tem que concordar. O Marquinhos foi a peça barata, vamos falar assim, porque 3 milhões de euros hoje, que ele falou, já tá aqui, já entende. Né? Cara, e assim, resolve alguma coisa no Cruzeiro? Não gostei do Marquinhos. O Marquinhos, não, também não gostei. Também não gostei. Não tá bem. Mas você gostou do Marquinhos ter ficado? Não tá bem. Só que a questão é que ele vai ser utilizado daqui até o final do campeonato, gente. Não tô falando que por isso tem que gostar. Não, o Cruzeiro precisa demais para continuar com fôlego, para rodar. Porque hoje também você tira o Christian do lado direito. Cara, o Matheus Henrique tá voltando de lesão. E ontem não entrou bem também. Mas tem que ter esse desconto de um jogador. Entrou bem, né? Então... porque começou a ser levantada uma questão. Os jogadores não estão entrando bem por conta da qualidade técnica deles ou por conta do sistema? Será que o sistema... Cara, eu já falei. Eu sou muito... Eu sou muito ortodoxo. Eu tenho muita dificuldade de mexer em coisas que estão dando certo por muito tempo. Eu não acho que tem que mexer hoje no sistema que levou o Cruzeiro a ter 11 vitórias no primeiro turno, Exatamente. que poderiam ser 13 vitórias. Que ele deixa escapar essas 2 aqui do Mineirão assim, Ela passa pelas mãos dele. Tá? Mas vamos ver, o Jardim vai ter uma semana para trabalhar, ele vai precisar, de repente, fazer algo diferente contra o Mirassol? Não sei. Acho que Jardim também crê muito no que ele construiu até aqui, e eu vejo com dificuldades essa necessidade apontada por alguns de ele tem que fazer diferente taticamente para que o time consiga render com Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Não creio. Assim, o Jardim tem peças.
O ponto é, onde ele mais precisa hoje, são as funções que os jogadores são mais exigidos, que são os caras que jogam nas pontas, pra voltar, pra marcar, aí ele de fato não tem. Ontem ele usa 3 substituições, o Matheus Henrique, o Marquinhos e o Gabigol. Mas ele poderia usar, por exemplo, numa eventual necessidade, o Cauã Prates, que é útil, o Jonathan Jesus, que é útil. É que não havia necessidade de usar esses caras. Sim. Eu acho que o Japa pode ser útil e o Bolassi tem se mostrado útil quando ele entra. Então, assim, os caras que hoje não são úteis ao elenco, que estavam no banco ontem, eu enxergo o Matheus Gamar, o Wallace e o Lautaro Dias. Sim. Que mesmo em necessidades extremas, como a de ontem, eles não são acionados. Eles não são acionados. O Cruzeiro precisa. Não vai usar. Independentemente de qualquer coisa, não vai usar. E é tipo de resposta, né, Thiago? Quando você vê, teve 3 alterações, é uma resposta mesmo. Isso. É ele mostrando, Então, ó, eu tenho isso aqui. Ele precisa de dois pontas para mudar o ataque. É isso. Porque o que precisa mudar no Cruzeiro é o ataque. Defensivamente, a gente sabe que o Jonathan Sim, Jesus muita é capaz de qualidade, entrar. muita qualidade. Defensivamente, a gente sabe que o Cauã Prates, que é um garoto, é capaz de entrar na Que do vai Kaique. ser usado no próximo jogo. No meio-campo, eu esqueci de citar o Eduardo aqui, desculpa. É. O Eduardo é um cara que pode ser usado. Não, é útil, e importante. assim, tem sido usado. Mas ele joga como segundo, volante, mas como a meia. boa do Eduardo mesmo Eu é também como prefiro segundo como volante. volante. Mas o Jardim já usou na do Mas- Christian por conta de não ter a Necessidade. peça. Exato. A peça. Então, mas você olha pro elenco hoje, o elenco é bom. O que falta? Ataque. Não, ele é bom. E é. é justamente isso que a gente 2 tem que jogadores apontar. de ponta. O Não, Cruzeiro, eu acho que a qualidade Lautaro não do dá. elenco é muito boa, mas ele tem desequilíbrio. E só Justamente não tem, pelo setor ofensivo. E só não tem mais porque o Jardim recuperou. Por exemplo, o Christian, o que ele tá fazendo por mérito do Jardim pra caramba e dele, Sim. Christian, que topou o barulho. Sabe? Então, assim, Cruzeiro pra continuar na luta pelo objetivo dele principal, que é voltar à Libertadores, claro, tá, eu tô falando aqui, o torcedor entenda. Se o Cruzeiro tivesse hoje mais um... Vamos clonar, vamos brincar da novela, o clone, daqui a pouco acha aí a trilha sonora que é fantástica, Daniel. E você só acompanha aqui no Band News na área, não vai ver em outro lugar esse tipo de coisa. Se o Jardim tivesse outro Wanderson e outro Christian, nossa. Ele estaria nas nuvens, tá, pessoal? Saiu um Christian, entrou outro Christian. Maravilhoso. E o Saiu o Wanderson. Wanderson. E aqui. Tá aí. E o- Grande novela. Grande novela. Então, só que o Cruzeiro vai no mercado atrás de características diferentes desses jogadores, mas que atuem ali pelos corredores. Não, é Léo. só pra fazer a defesa do Wanderson, né? Que tem muitos torcedores que sempre mandam mensagem pra gente falando assim, cara, o Wanderson não fez gol. Cara, taticamente, ele é fundamental na equipe do Cruzeiro. Eu vejo ele com ótimos olhos. O encaixe passou muito por ele. É, o encaixe muito. do Cruzeiro, coletivamente, o encaixe passa muito por ele. Deixa eu só ler alguns superchats aqui. O fã do Nacho mandou 5 aqui. Que trabalha aqui na TV? Isso aqui talvez seja. Como você mesmo fala, Everton, a banca paga e recebe. Contra o CRB não deram a invasão, agora é coitadinho. O Éder Borges mandou aqui 2, mas não disse nada. Só Obrigado. mandou 2, valeu. O Careca mandou aqui, aí valor insistência do Jardim com Marquinhos, valor acabou de falar. O Paulo Martins, vocês estão parecendo assessoria do clube. Foi falta clara para você, Paulo. Perdemos por outros motivos, 2 gols ridículos. Não percam a credibilidade, hein? Vocês vão perder a credibilidade se vocês disserem ou continuarem dizendo o que vocês estão dizendo aí. Tenham dó. O Sidney mandou aqui $1,99, Altinho. Depois de achar seu celular, tá valendo quanto, hein? 3.722. É engraçado, 34 dias de folga a mais e tá morto, tá dizendo aqui. Não, mas não é assim que funciona. Aí não é pergunta pra essa cabeça. pessoa quantos times jogam no ritmo que o Cruzeiro joga. Não é assim que funciona. Se o Não, Christian acha que é só... é. teve 34 dias Não, de folga. Eu Thiago, vou te dizer mais, coloca tá? a maneira Pode que o tá Cruzeiro muito joga. Coloca a maneira que o Cruzeiro joga. Isso aí que você tá Que é falando. elogiado. Isso aí que você tá falando, da maneira que o Cruzeiro joga, me faz acreditar que 2 pontas não serão suficientes. Ah, serão, HG. Não, são demais. São, Você acha HG. que não? Eu acho que vai ter que trazer HG. mais. Não, HG. HG, Você não tô tem falando quatro- mais eu te 2 digo, pontas, para não, pensar. tá? São Você tem mais 4 do que o opções. suficiente. Porque você traz 2 pontas, Você passa a ter 4. o Christian vira opção no meio campo também.
O Christian. O Matheus Henrique pode jogar no Christian. O Matheus Henrique ele vai pegar ritmo, a gente tem que ver. Não sei. Como é. Não. Você acha que não vai pegar ritmo o Matheus Henrique? Não sabe sobre isso. Eu tô dizendo que... Mas você traria o que mais? Eu não sei se o Cruzeiro, se o Cruzeiro trazendo 2 pontas, os problemas estão resolvidos. Mas o que você traria mais? Cara, nós não estamos o falando elenco de do Cruzeiro, problemas. o elenco do Cruzeiro, a forma que o Cruzeiro joga, a intensidade que o Cruzeiro joga, desgasta. E aí é achismo, tá? Eu não tenho os números. Pega lá o GPS dos jogadores e trago aqui pra basear meu comentário em cima disso. Mas o jeito que o Cruzeiro joga, pega o Cruzeiro do primeiro tempo. Sim. Né? Aquilo ali desgasta muito. Sim. Sabe? Como o Wallace é um jogador que você não pode contar, o Lautaro é um jogador que você não pode contar, pro lugar do Lautaro você traz 2 pontas. Mas e pro lugar do Wallace? E se você precisa? Por exemplo, o Romero não joga contra o Mirassol. Eu acho pouco provável que ele vai colocar o Wallace. Não, pouco provável. Não vai colocar. Pouco provável. Eu tô cravando que ele não vai colocar. Então, se você não pode contar com o Wallace, se você não pode contar com o Lautaro, pro lugar do Lautaro, então você tá trazendo você precisa de mais um. Então nós estamos falando de 2 pontas. Sim. E aí, Mas pra aí tem- volância, você tem o Wallace ali, que, gente, eu não posso considerar que foi um erro do Cruzeiro, porque quando o Não, Cruzeiro contratou... não. Cara, e ele vai dar certo onde que ele for depois do Cruzeiro. Pode ter Tudo bem, certeza. pode ser que sim. Pode ter certeza. Só que eu preciso contabilizar isso, porque agora que o Romero não vai pro jogo, se o Wallace estivesse bem, ele seria o cara pra entrar no Quem jogo seriam os contra o Mirassol. substitutos naturais agora, Valor? nas 3 posições? Acho que ele vai com- Quem seria um substituto na sua cabeça? Do Kaique e o Cauã. Aham. Do Romero, você tá falando dos naturais. Naturais. O Wallace e do Christian. Matheus ou Marquinhos? Matheus Henrique. Então, mas aí, como o Wallace ele não vai usar, você acha que ele vai com quem? Eu Eduardo? acho que Ou ele ele vai vai. mudar o esquema? Eu acho que ele vai com o Eduardo. Eu também acho que ele vai com o Eduardo. Eu não Eduardo e creio. Lucas Silva. Repito, pessoal. A semana pode. Os jogadores vão se reapresentar só na quarta-feira. O Cruzeiro vai jogar só na outra segunda-feira contra o Mirassol. Ele tem esse direito e eu respeito a opinião de quem acha que ele tem que mudar o sistema. Eu não creio que ele vá mudar o sistema nessa sistema, não, porque tem muita gente que eu respeito. Eu acho que quanto mais opiniões diversificadas, o debate fica mais rico, eu acho. Eu entendo a opinião diversificada, mas mas é não tem porque o por que mudar o Cruzeiro- esquema. Na minha hoje. cabeça não tem. Mas é porque Também o não. Cruzeiro... Não. e Nós estamos falando. Desculpa, pode complementar. Não, o que eu ia dizer é que eu já disse, inclusive, aqui, que o Cruzeiro, quando pegava adversários mais fechados, ele conseguia girar essa bola até achar o espaço, ou seja, com adversários fechados, como foi o Ceará, como foi ontem parte do jogo, o Santos, ele conseguiu achar espaço e venceu os jogos, só que contra o Ceará e ontem ele não venceu, e aí quando ele jogou com adversários que deram espaço, ele também conseguiu jogar. Então o Cruzeiro não é um time de um sistema apenas e tão somente. Só que aí eu sou obrigado a dizer para vocês que quando acontece o que aconteceu ontem, o resultado às vezes molda a cabeça de muita gente achando que, não, então tem que mudar o sistema. Mas o Cruzeiro já jogou de 2 jeitos, com o time fechado, com o time dando espaço. Mas mudar o quê? A mudança que eu acho que o Cruzeiro tem que ter são as peças que faltam. Você pegar essa bola, dar no pé de um cara que faz a jogada individual, que vai pra cima e que cria a partir dessa jogada individual. Mas tem gente que acha às caras. vezes que o Cruzeiro poderia colocar, uma trinca de volantes, deixando o Matheus Pereira mais solto com Gabigol e Caio Jorge. Isso é uma coisa que surge. E tá tudo bem, quem acha. Eu, Thiago Valu. Que é o Losango, né? Que você tá falando? Isso. Losango. E todo o sistema, você vai ter a parte do ganho, que ele vai fazer com que, de repente, seus jogadores mais qualificados estejam, e vai ter a parte também onde você vai perder algo nesse sistema. É a busca do equilíbrio. Com É a esse busca do esquema que equilíbrio. você sugeriu, não que você sugeriu, mas que é sugerido por outras pessoas, o Cruzeiro perde intensidade. Total. Eu também acho, Porque Thiago. você tira o Wanderson da esquerda, que é quem rodaria era o Wanderson pra entrada do Gabigol. Isso. Você tira o Wanderson da esquerda, esse time não consegue ter a mesma intensidade jogando por ali. Aí vai estar quem por ali? O Lucas Silva, ele não dá a mesma intensidade que o Wanderson dá. Que é o Lucas Silva que vai cair. E a como volante recomposição pelo do lado Wanderson? esquerdo. Quem que dá? Exato. Não Então, dá. Não tem ninguém O ponto que é, faz. quando você precisa pelo lado esquerdo sair em velocidade, se não aparece ali o Lucas Silva pra jogar com o Kaique, vai cair muito. Na direita, você ainda vai ter o Christian saindo. Você não perde tanto pelo lado direito. Mas pela esquerda, pra mim, perde e muito. Porque quando você tira o cara que... Eu entendo o torcedor não gostar do Wanderson, tá?
Porque o Wanderson não é Ele aquele não cara faz que vai gol. te dar Mas não cada faz vez gol, o cara. torcedor Não vai te dar gol. desgosta menos. Porque vê Eu a acho que o diferença, torcedor por tá exemplo, entendendo. que acontece quando o Wanderson sai e entra o Marquinhos. Exato. Mas eu entendo o torcedor se incomodar com Sim. o Wanderson. Ah, não faz gol, não dá Isso. assistência, bababá. Ontem até Não, deu e uma ontem ele deu assistência, assistência. né? Então, mas o papo time é esse. perde. O papo é sempre esse. Sim, é. Ele é não isso mesmo. faz gol e não dá assistência. Só que o Cruzeiro precisa de um ponta ali. Pelo sistema do Jardim. Precisa. Pela forma que o Cruzeiro joga de intensidade, ele precisa de alguém por ali. E esse cara, hoje, o que mais entrega nessa função é o Wanderson. Não tem outro cara que entregue. Dessa mesma forma, pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Talvez se o Christian fosse deslocado para ali, ele também conseguiria entregar do jeito dele. Ou se o Wanderson fosse para a direita, ele fizesse uma inversão dos dois. Eu acho que eles poderiam entregar. O ponto é, hoje, no elenco, falta essa peça. O Cruzeiro carece dessa peça. Sem esse cara que entregue intensidade pelo lado do campo, não tem como. Porque o Wanderson e o Christian vão se cansar. E eles se cansaram. E eles vão se cansar naturalmente. Porque o ritmo é intenso, é frenético. E aí se você consegue 2 caras que consigam entregar ali, você ainda tendo o Marquinhos, que pode ser trabalhado, pode se tornar um bom jogador, pode ser um cara fundamental nesse Cruzeiro mais pra frente, você passa a ter 5 opções para 2 posições. E dá, por isso que eu discordo de você, HG, que só os 2 pontas talvez não sirvam. Eles servem porque você passa a ter opção, você passa a ter um elenco recheado. O que o Valu disse, você puxa o Christian em uma eventual necessidade para o meio. Você passa a ter o Matheus Henrique podendo jogar com o Christian nesse time, um no meio e outro na ponta. Você passa a ter possibilidades e alternativas para que esse time consiga criar, mesmo em momentos de desgaste. Mas você- Porque o Cruzeiro ontem estava desgastado Desgastado. no segundo tempo, é Mas natural. você automaticamente perde um jogador que veio com status de titular. Aliás, Quem? já perdeu. O Não, Wallace. você perdeu. Você já perdeu esse jogador. Não, achei que você estava falando de outro Nós cara. estamos falando de um ano que tá aí, Isso eu já cara, desisti. aí é um ano mesmo, né? É, não É, e que isso aí é não vira página. nada, Isso deixa aí só. é igual a música do Chitãozinho, página virada.